Geroldo Augusto Hauer, nascido em Curitiba, Paraná, em 4 de setembro de 1931, portanto, há 84 anos. Minha infância e juventude, vida até hoje, decorreu sempre nessa cidade de Curitiba. Na minha infância foi tranquila e contava a minha falecida mãe de que havia um jardim de infância em frente da casa dos meus pais. E eu olhava para aquelas crianças todas entrando e saindo do jardim da infância e eu queria acompanhar as crianças, mas eu só tinha 3 anos de idade. E lá, o educandário recebia só as crianças a partir de 4 anos. Mas de tanto insistir, meus pais foram conversar com a professora, que era uma alemã, por sinal, por isso chamava-se Kindergarten. E então ela acabou dizendo que eu podia fazer uma experiência lá e, se fosse o caso, ela aceitaria que eu começasse já com 3 anos em vez de 4. Isso foi feito e eu fiquei muito feliz porque estava brincando com as outras crianças, eu não tinha irmão naquela época. Então o que aconteceu? É que lá pelas tantas, essa professora chamou minha mãe e disse assim: olha, o seu filho vai ter que seguir uma carreira e na qual ele mexa com a cabeça, porque ele tem uma inabilidade manual que é incrível, inclusive para desenho, para montagem de peças, essa coisa toda. Bem, então, isso aí eu vim a saber muito mais tarde, não é que tenha influído na decisão da minha carreira. Assim se passou o primeiro período, aí até os 7 anos de idade, aí eu fui para a escola americana. A escola americana era o curso primário do Colégio Belmiro César, dirigido e fundado pelo professor Luiz César, que era lente catedrático de português. Eu sempre gostei de estudar, um pouco menos de matemática, mas eu tinha que estudar também para passar. Então, fiz o primário na escola americana, que chamava, e depois, então, segui no ginásio do Colégio Belmiro César, e fiz também o curso científico, que hoje é o colegial, que se chamava científico. Quando eu estava, acho que no 3º ano, provavelmente no 3º ano do ginásio, um dia o professor Luiz César mandou fazer uma redação livre para entrega no dia seguinte pelos alunos. Então ele passou os olhos e me chamou lá na frente. E o que será que vem agora aí puxando de orelha? Ele disse: olha, o Hauer, por que você escreveu uma história tão triste aí de um bêbado que caiu na rua e que era indigente e tal? Eu disse: bem, foi o que passou na minha cabeça, porque nem todos são privilegiados como nós que estamos aqui na escola. Aí ele disse: bom, a tua redação é muito boa, a história é triste, mas eu entendi, e vou te dar um conselho: leia tudo que você possa, leia principalmente os clássicos. E eu fiquei com aquilo, não é, como realmente uma orientação forte. Bem, então passei a efetivamente ler um pouco mais do que eu já costumava ler. Eu costumava ler
quase que diariamente. Primeiro aquelas coleções de gibi e mais aquelas coleções de Tom Mix e mais não sei o quê. Karl May também, que eram as aventuras que a juventude lia. Bom, aí chegou a hora do vestibular e, não, antes disso, aos 14 anos, eu queria ser químico. Aí meu pai disse, bem, você pode ser, agora acontece o seguinte, eu não tenho dinheiro para te montar uma indústria química, que é caríssima. Se você quiser ser subordinado, ainda que suba para a gerência, diretoria de uma indústria química, tudo bem. Mas pense bem se é isso que você quer. Então depois tomei um pouco mais de informações e tal. E aí sim, por influência de minha mãe, passei a pensar em ser advogado. Ela dizia que eu tinha dom de oratória, ela fazia com que eu decorasse trechos de saudação de aniversários de parentes. Isso não queria dizer que seria suficiente para a profissão. Mas como eu gostava muito de ler e já a essas alturas escrever também, eu achei então que poderia enfrentar a profissão de advogado. Fui até o tribunal e vi lá uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça do Estado e me entusiasmei. Aí, quando chegou o vestibular, eu tinha que escolher, quanto à língua estrangeira, entre o inglês e o francês. E eu tinha estudado o francês durante 2 anos. Eu gostava do francês, consegui falar, escrever, ler, inclusive ler livros em francês. Fiz o vestibular, passei em 23º lugar. E naquela ocasião passaram 200. Era uma turma muito grande, a maior turma da faculdade lá. E ainda mais outros 100 impetraram no mandado de segurança porque tinham conseguido a média e não havia vagas. E assim, então, tiveram que acomodar esses outros também. O curso foi por mim, bem aproveitado. Eu tinha como colegas de estudo permanente na minha casa, nas vésperas sempre das provas parciais, até 2, 3 horas da manhã, o Jorge Gon, o Norberto Castilho, o Fernando Veloso e o Gilberto Abreu Pires. Nós fazíamos um grupo. O Gilberto já era casado, chegava cansado e mais dormia do que estudava. Os outros são conhecidos, né? O Jorge, um advogado que se dedicou à questão de terras, o Fernando Veloso, que sempre se dedicou à pintura, à arte e se tornou diretor do Museu Paranaense de Belas Artes, o Museu de Arte Moderna do Estado, e assim por diante. Ao terminar o curso, eu saí em 3º lugar. Eu tinha estudado muito durante o curso todo e saí. Estava já estagiando no escritório de Heraldo Bandeira Braga, que meu pai o conhecia e me levou lá, me apresentou e ele me concedeu um estágio. E sempre gostei muito da profissão. Não fiz outra coisa senão isto. Bem, 1955 me formei. 1956 casei com Marli Leal.
agora Marli Leal Auer, naturalmente. E um fato curioso, porque eu comecei a namorar fato curioso é que quando eu tinha 4 anos de idade, o vizinho da casa do meu pai, que era uma casa geminada, era Arnaldo Leal, casado com Edi Leal, e que tiveram uma filha, Marli, na época em que eram nossos vizinhos. E minha sogra, Edi, ela conta até hoje que me via no jardim lá brincando numa caixinha de areia, essa coisa, que era na época era assim que se fazia, quem tinha jardim. E passados os anos, 1951 para 52, logo depois de calouro da faculdade, um dia cheguei em casa e disse para os meus pais: hoje eu comecei a namorar uma menina com a quem eu vou casar. Com quem eu vou casar? Meus pais se arrepiaram. Mas como? Você, guri, 19 anos, começando a faculdade, onde é que já se viu dizer uma coisa dessa? Não, mas vai ser isso. E passaram os seus anos e nós realmente, ela me acompanhou de longe todo o curso da faculdade, nós noivamos 2 anos antes de casar e eu ainda era estudante. E casamos 1 ano depois que eu me formei. Ela teve essa paciência. Meus pais ficaram depois muito felizes, né, de saber com quem que eu estava casando. E aí, então, veio a história, né, de que se tratava de 2 vizinhos. Bom, muito bem. Também é interessante a passagem que eu fiz no CPUR, quando eu estava no 1º e 2º ano da faculdade. E um dia eu, namorando, naquele tempo tinha que namorar no portão de casa, não podia entrar em casa já de cara. Eu estava no portão namorando com a Marli e meu sogro chegou com o carro e foi entrar no jardim da casa dele, lá até a garagem, e eu bati uma continência quando ele passou. E ele entrou e com o carro assim, chegou lá dentro e depois eu soube que ele disse: Edi, quem é esse soldado aí que está namorando nossa filha no portão? É isso. Bem, mas muita coisa da minha vida eu devo a meus pais, ao carinho da minha mãe, aos cuidados que ela sempre teve comigo. E quando eu tinha 10 anos de idade é que nasceu o meu irmão, meu único irmão, o Agostinho Afonso Auer. E meu pai era comerciante, filho de comerciante, neto de comerciante, quer dizer, a estirpe toda, a estirpe Auer, era toda de comerciantes. Então, meu pai tinha comércio de tecidos, tecido de metro, que se vendia naquela época, tanto para vestidos de senhoras como para cortinas e essa coisa, tapeçaria também. E então, foi muito interessante que, apesar disso, ele me estimulou muito também para que eu, na carreira, eu fosse alguém e pudesse realmente servir a sociedade de maneira, né? Então, isso é muito importante, eu tenho uma lembrança muito boa. Eu tive o azar de perdê-los muito cedo, minha mãe com 57 anos e o meu pai com 74. Quer dizer, naquela época, a idade que meu pai alcançou até já era considerada. E a minha mãe, não, ela faleceu ainda muito jovem, né, vítima de câncer. Pois muito bem.
Estávamos aí, então, no início da profissão, depois do estágio, o Heraldo, que me acolheu para o estágio, me acolheu como sócio em seguida, e ficamos sócios durante 6 anos. Ele faleceu muito moço, vítima de ataque cardíaco em viagem de turismo, com 48 anos. Então eu tive que tomar uma atitude. Havia mais 2 estagiários que estavam lá no nosso escritório. Um deles, exatamente, é o Fernando Vidal Pereira de Oliveira, que veio a ser depois o meu sócio durante 30 e tantos anos, e depois a magistratura, onde ele chegou a ser o desembargador de nosso tribunal. E o outro era o outro advogado, o Fred Humphreys, que mais tarde se separou do nosso escritório, montou seu próprio escritório. E estava lá também o Arthur Auer Filho. Eu, então, reuni esses colegas e disse: olha, eu vou continuar a advogar. Heraldo nos deixou, mas quem é que quer acompanhar a tentativa de nós continuarmos esse escritório? O único que disse: não, eu não quero advogar, eu não estou gostando de advogar, é o Arthur Auer Filho. Os demais ficaram. Bem mais tarde, o escritório tomou um outro impulso, não só com os clientes que o Heraldo tinha deixado, mas com clientes novos. E então, hoje em dia, nós estamos lá em 22 advogados, eu já aposentando. Fato interessante e marcante da profissão, já no começo, nos anos 60, por aí, 65, entre 65 e 70, nós advogávamos para um grupo de empreiteiros de obras públicas do Paraná, inclusive para a associação deles. E nós conseguimos, naquela ocasião, vencer uma questão contra o Estado, que era a questão do imposto do selo. O DR mandava escrever num livro manuscrito os contratos de empreitada, que levavam 10, 12 páginas, e no fim delas aplicava uma página inteira de selo, imposto do selo. E era inconstitucional essa cobrança. Nós conseguimos ganhar em toda a linha afora, no Tribunal do Estado aqui, que naturalmente protegia um pouco o Estado, né? Mas depois, nas instâncias superiores, ganhamos a tal ponto de que o Supremo Tribunal mandou uma mensagem daí para o Senado, para que o Senado cancelasse, revogasse a lei estadual do Paraná e, então, não mais fosse cobrado esse imposto dos empreiteiros. Foi uma vitória grande para um escritório ainda incipiente e que foi muito, muito boa para nós, porque aumentamos daí, então, também a nossa clientela. E também, então, construímos um conceito de profissionais. Naquela época, afora os empreiteiros, os empresários paranaenses tinham muito medo de enfrentar o Estado e a União e o próprio município na questão tributária. Eles sempre achavam que se a gente entra com mandado de segurança ou se defende num auto de infração, havia então uma represália por parte
atividade pública contra quem tivesse entrado com uma medida contra o Estado. E isso aí levou, olha, pelo menos até 1980, o clima era esse em relação aos empresários aqui. Depois foram se acostumando com a realidade, que é bem diferente. E que é possível se fazer a melhor defesa possível quando dentro dos princípios de direito e de justiça. Aí também tive uma outra vitória, essa assim mais pessoal, como advogado da Souza Cruz. A Souza Cruz tinha me contratado para ser advogado aqui para o estado do Paraná e Santa Catarina. E havia também uma questão, um mandado de segurança contra o Estado, por uma questão daquele tempo ainda, do imposto de vendas e consignações. Não era nem imposto de ICMS como nós temos hoje. Imposto de circulação de mercadoria e serviços. Também eu tive bastante sorte com esse mandado de segurança, e quando o processo em grau de recurso chegou no Supremo Tribunal, que era na capital do Brasil, Rio de Janeiro, não existia ainda Brasília, o vice-presidente da Souza Cruz me chamou: Auer, vem aqui, que nós vamos no Supremo Tribunal. Disse: bom, vamos ver aquele teu caso lá. Eu peguei o avião, fui para lá. Então, esse era um carioca muito inteligente e muito dado, assim, com as pessoas. Eles: vamos lá no Supremo. Chegou lá, deu a mão para o porteiro, deu a mão para o ascensorista, deu a mão para a secretária. Em questão de 5 minutos, abriu a porta, ele mesmo, e eu estava na frente do ministro, relator. Eram só nove ministros naquela ocasião do Supremo Tribunal Federal pleno. Bom, cheguei lá, ele me apresentou: olha, aqui o rapaz aqui, esse Auer, vem lá de Curitiba e tal, e tem aqui o caso assim, assim, assim. E você é o relator. Tá bom. Aí ele disse: Auer, agora diga para ele o que você quer dele. Imagina, eu, um advogado ainda verde, chegar na frente do ministro do Supremo Tribunal e ter que dizer o que eu quero. Bem, o caso, aí eu expliquei que o caso era assim, assim, né? E que esperava justiça, né? Não podia dizer nada mais que isso, né? Deu 3-0, né? Era na Câmara, eram os 3 ministros, deu 3-0. Né? Mas realmente, não só pela influência que, evidentemente, esse carioca tinha, mas porque era uma questão de justiça. Era inconstitucional a cobrança do Estado. E isso, naturalmente, causou uma economia muito grande para a Souza Cruz. Nessa empresa, embora advogado externo, eu aprendi muito com relação à disciplina do trabalho, à organização do escritório, essa coisa toda. É uma empresa inglesa, como todos sabem, e fiquei muito satisfeito em servi-la. Bom, os anos passaram e nós passamos aí a outras empresas nacionais aqui, como a Sadia. A Sadia tinha muitos negócios aqui no Paraná, por causa que a atividade dela de agroindústria. Citando uma só, né? Tivemos bastante movimento e felizmente ainda temos. Em decorrência das atividades profissionais e com um certo orgulho de fazer um nome,
construir um nome na nossa comunidade, eu, em 1974, eu fui eleito presidente do Graciosa Country Club. Na época, e eu acho que até agora, um dos mais importantes clubes que nós temos no estado. A eleição foi duríssima. E o Amur Amaral, saudoso Amur Amaral, meu amigo, estava na presidência, não sei se por 4 ou por 6 anos. E o Manuel Rosemann foi presidente por um acordo que foi feito com o Amur para que ele presidisse o clube durante uma gestão. E eu era o vice-presidente. Aí nós tínhamos um pacto. Nós não vamos nos eternizar no cargo. Nós vamos, a cada gestão, alternar a presidência. Então, depois do Manuel, fui eu, e o Amur voltou a ser candidato. E eu ganhei a eleição por 5%. E cheguei uma certa hora, a apuração estava sendo feita, eu fui lá fora, olhei assim para o céu estrelado, disse assim: meu pai, você foi fundador desse clube, será que eu não posso ser uma vez presidente? E isso aconteceu meia hora antes de terminar a votação, foi duríssima. Foi uma fase muito interessante, em que, na verdade, o clube estava cindido, mas quando eu fiz aí a festa das crianças, no dia 12 de outubro, pelas crianças, pelos filhos, eu consegui reunir os pais de novo e ter paz na minha gestão, que foi bastante daí concorrida, foi bastante apoiada. Terminada essa minha gestão, Dona Lourdes Canet me liga: Geroldo, você precisa vir para uma reunião comigo, com o Dom Pedro Fedalto e mais umas outras pessoas. Amanhã, às tantas horas, tal. Bom, o resultado: me puseram como presidente da comissão de restauração da pintura da catedral. Diz: não, mas por que não? Você foi muito bem na presidência do clube, você vai presidir isso aqui e vai ter esse resultado. E cheguei lá fora, depois da reunião, olhei assim para a catedral, digo: eu sou uma formiga perante esse elefante aqui, como é que eu vou resolver isso? Então, acompanhado olha, me lembro bem do Elas, que eu não encontrei esses dias, o primeiro nome não me lembro agora, e também pelo engenheiro, me falha a memória agora, que foi muito companheiro, e mais 2 outras pessoas, nós conseguimos verba suficiente ou material direto, como a firma Arno Iversen, que se dedicava só a tintas. Conseguimos material e conseguimos fazer a pintura interna e externa em 1975, 76, da catedral. Foi uma segunda oportunidade de servir a coletividade, a sociedade, e retribuir um pouco daquilo que ela nos proporcionou profissionalmente. E também em decorrência do desenvolvimento da advocacia.
passei a escrever uma coluna semanal na Gazeta do Povo, graças ao Dr. Francisco Cunha Pereira, meu amigo, que Deus o tenha. Ele, eu acho que foi uma pessoa muito importante para o nosso Estado, até no concerto dos Estados no país. E essa coluna chamava-se Direito Tributário. E aí, mais tarde, dali uns 4, 5 anos depois, eu fui falar com o Francisco de novo, numa das reuniões que tinha com ele. Disse, olha, eu preciso ampliar um pouco, eu não posso ficar só escrevendo sobre tributos, principalmente estaduais, que eu não tenho matéria de novidade cada semana. Então eu gostaria de mudar para o nome da coluna, né? Então ficaria para empresarial, né? Direito empresarial. Bem, passaram-se 21 anos, semanalmente com alguma coisa. Eu escrevia, os meus sócios também escreviam, e nós sempre dedicávamos a coluna e a linguagem empregada nessa coluna ao leitor leigo, explicando questões de maneira geral, jurídicas, tributárias ou não tributárias, empresariais. E tivemos muitas indagações, não só de Curitiba e Paraná, mas de outros estados também, que nós sempre então respondíamos. Quer dizer, era uma coluna frequentada. Até que a Gazeta nos comunicou que, em virtude de uma outra orientação, a nossa coluna passaria a ser publicada eletronicamente. Aí nós ficamos lá, acho que 1 mês ou 2, estou dizendo nós porque era do escritório, dos meus sócios também. E aí pedimos para interromper, para não mais dar prosseguimento à coluna, porque os nossos leitores principais eram os empresários. Os empresários não têm essa paciência de abrir o computador, acessar a Gazeta do Povo, depois acessar colunas, depois acessar a coluna do Geroldo, para depois ver se o artigo presta para o interesse dele ou não. Enquanto a coluna era publicada em papel, o papel está na frente da vista de quem abre o jornal. Olha lá, o título, isso não interessa. Ou então, isso sim, isso eu quero guardar e ler em casa lá e tal, né? E assim, então, a coluna já não mais existe agora, a partir de fevereiro deste ano agora, 2016. Fatos bastante agradáveis para nós foram também não só a participação do Fernando Vidal Oliveira como sócio, mas depois também ao tomar posse no tribunal. Isso era uma coisa efusiva para um escritório no qual ele participou de tantos anos, né? E assim foi. Eu acho que nós ajudamos também um pouco a incentivar empresários para se fixarem em Curitiba ou no estado do Paraná, tendo em vista o regime tributário atual, os incentivos que os governos ultimamente têm dado para atrair
esses empresários. E isso, a nossa coluna, eu acho que ajudou um bocado. Tanto que alguns vieram, inclusive, procurar-nos para que nós, então, advogássemos para eles e indicássemos, antes de mais nada, o caminho de como entrar no Paraná, né? Voltando um pouco na história da minha vida, nos anos 57 até 69, 70, eu desenvolvi, junto com o saudoso Deli Macedo, uma atividade bem diferente da profissão, que foi gerenciar com ele o que se chamava colonização de terras. Na verdade, se tratava de loteamento agrícola, rural, lotes de 10 alqueires no mínimo. Isso em cima de um imóvel que era da família Augusto Auer, do meu avô, e Francisco Auer, do irmão dele. Eram dois ramos de família. E essa propriedade, perto de Xanxerê, entre Cleveland e Xanxerê, ela tinha 1.500 alqueires. Teve uma ocasião em que nós vendemos para uma empresa gaúcha nada menos do que um pinheiral de 22 mil pinheiros contados, em idade de corte. Mas isso aí era uma parte maior, mas no mais nós vendíamos os lotes rurais principalmente para os gaúchos que vinham lá do Rio Grande procurando o filão de terras, que é uma terra, não é roxa, mas é vermelha, e que se estende de Erechim até o norte do Mato Grosso, muito fértil. Eles vinham de caminhão, traziam desde a cama até o cachorro, enfim, chegavam aqui, montavam algum rancho e começavam a lavoura principalmente de milho na época. Depois é que veio a soja e tudo mais. Foi uma atividade completamente diferente. Nós tivemos uma ocasião, em 1957, 58, em que houve uma revolução chamada a Guerra de Pato Branco. Isso foi uma revolta de colonos próximos a essa terra nossa, e que nós tivemos que, durante um ano, Dili e eu, viajar para lá de avião. Nós tínhamos que ir com um aviãozinho, um monomotor, aqui alugado, aqui no nosso aeroclube, e lá descíamos, uma vez no campo de futebol, uma vez em cima de uma plantação de batata, porque houve algum até problema de descida assim mais emergente, porque não poderíamos ir pela estrada. Pela estrada, primeiro matavam para depois pedir a carteira de identidade, como eles diziam lá. Havia uma barreira de revoltados lá. Bem, isso foi um detalhe que passei aí adrede. Bom, depois, muito mais para frente, em 1987, 86, 87, o meu amigo João Elísio Ferraz de Campos, que era vice-governador do José Richa, tornou-se governador porque o Richa se candidatou a senador. E ele veio lá em casa me convidar, o João Elísio veio me convidar, para ser partícipe do governo dele. Só, Geraldo, eu estou pensando em aproveitar você, se você concordar, ou para ser presidente do Banco do Estado, ou para ser secretário da Fazenda.
Bom, ele me dá 2 dias para eu pensar. É uma coisa completamente inusitada para mim, e ingressar justamente na atividade pública. Depois eu voltei a falar com ele e disse, olha, eu de banco não entendo nada. Eu posso entender da vida tributária. Ele disse, não, eu sei, eu já aloquei a presença do banco para outro companheiro e você vai ser o secretário da Fazenda, se aceitar. Bom, nós passamos 10 meses de governo, porque era o complemento da governança de José Richa, né? E aí, em seguida, houve a eleição do Álvaro, que então se tornou governador. E aí, o Rauli veio a ser secretário de Fazenda e veio, então, me suceder lá. Eu acho que, até voltando, presidência do country e secretaria da Fazenda foram duas ocupações de cargos que só me trouxeram alegria e onde muito mais eu ganhei amigos do que algum eventual inimigo. No Graciosa Country eu tive que afastar um dos sócios lá, que muitos anos de mais tarde ganhou na justiça e foi reintegrado. E na Secretaria da Fazenda, eu tive o dissabor de mandar 2 funcionários para Foz do Iguaçu, 2 vizinhos, alguma coisa assim, estavam locados aqui em Curitiba, mas eram elementos que não se coadunavam com as nossas diretrizes, para não dizer outra coisa. Então, fizemos essa alteração. Bem, teria ainda, desculpe, mas voltar para 1952. De 52 a 54, eu fui diretor cultural do Clube Concórdia e tive a alegria de fazer os salões de belas artes de primavera do Clube Concórdia, que naquela ocasião eram tão importantes os salões quanto o Salão Paranense de Belas Artes. Figuras exponenciais da nossa pintura e escultura expunham lá no Clube Concórdia. Em 1953, ano do centenário do Paraná, eu tive o prazer de ter a presença lá e saudá-lo, o Bento Munhoz da Rocha, que era nosso governador, que veio abrir o Salão de Belas Artes Primavera do Clube Concórdia. Naquele tempo, nós tínhamos lá o Guido Viar, o Bacum, nós tínhamos uma pleiade muito importante lá de pintores e escultores, Domício Pedroso, Fernando Veloso, o irmão do Domício, Luiz Renato Pedroso, que era escultor, e o Debona expunha lá também. E, bem, não me foge agora os nomes de outros importantes lá. Também tínhamos sempre uma atração nacional, em que vinha, ou convidávamos um carioca, um paulista, um gaúcho de renome, que então recebia uma homenagem especial do salão lá e expunha
suas obras. Também, regressando um pouquinho na minha vida, nos anos... foi até em 1953 também, coincidiu com o centenário do Paraná, que eu vinha falando agora, de juntar aí acho que 60 ou 70 poemas que eu escrevia. Naquele tempo eu era um romântico, não só enamorado, mas de maneira geral, né, romântico. Juntei e fiz um primeiro livreto chamado Primeiro Aceno. Primeiro Aceno. E o Fernando Veloso fez as ilustrações de alguns desses poemas. Esse livro foi publicado em 53, exatamente isso. Eu sempre gostei de escrever, e agora sempre também dizia depois, bom, Geraldo, você não escreve mais poemas? Não. Os recursos tribunalícios endureceram a pena do poeta. É o que eu respondia sempre. Na verdade, depois passamos a nos dedicar mais para a literatura profissional, jurídica. Quando saiu em 1963, não, mas 64, 63, 64, inventaram aí a correção monetária da nossa moeda, das mercadorias, em termos nacionais. Então nós escrevemos, também com o Fernando e com o Vilmar Eppinger, que já era nosso sócio também, conselheiro tributário. Era uma plaqueta e onde tentávamos explicar para o leigo o que significava a correção monetária, que era uma coisa inusitada no país. Depois de tudo isso é que nós passamos aí, nos anos 80 e qualquer coisa, a escrever então a coluna semanal, a qual já me reportei. Bem, na Secretaria da Fazenda, então, tive a oportunidade de servir ao Estado num ano em que houve congelamento dos preços por determinação federal. E isso, de certa forma, deixou mais fácil a gestão de finanças que eu enfrentei. Tive muito bons auxiliares lá e assim, então, pude entregar a Secretaria da Fazenda em ordem, embora o Álvaro Dias dissesse que nós não tínhamos deixado dinheiro, e na verdade tínhamos deixado dinheiro exatamente para pagar o primeiro mês de funcionalismo do novo governo dele. Isso nos deixou um pouco aborrecidos, porque tínhamos apoiado a gestão dele com todo o entusiasmo. Foi uma experiência interessante para mim, porque eu vi o outro lado da mesa, estava sempre do lado do empresário, fazendo defesa, e fui para o lado exatamente do coator, vamos dizer assim, o arrecadador dos tributos. E vi, então, até onde que o Estado pode e deve, inclusive, vir ao encontro da galinha de ovos de ouro, que é o empresário, e aonde ela, infelizmente, não pode acolher determinadas
esperanças, determinados pedidos do empresariado. De fato, aparecem pedidos completamente sem nexo e que, então, o Estado não pode nem pensar. Nós não tivemos, assim, maiores problemas de aumentar a dívida do Estado, nada disso, porque as finanças estavam controladas já, vindo da gestão Richa, onde João Elísio, vice-governador, era cumulativamente o secretário da Fazenda. Ele me passou a secretaria. O José Augusto casou com uma gaúcha, a Ivana Rippel, e os dois são bastante altos. Tiveram um filho só, o Augusto, e esse ultrapassou ainda os pais, é mais alto ainda. Ela é dedicada à reprodução humana, isto é, crianças de proveta, e está sendo muito feliz também na sua profissão. Em toda a minha vida, eu sempre tive uma companhia muito importante, vital, eu diria, da minha amada Marli, minha mulher, que me deu 3 filhos homens. Aliás, é curioso de ver que meu pai, Afonso Auer, minha mãe, Amélia Krentz Auer, tiveram 2 filhos homens. Marli e eu tivemos 3 filhos homens. E o meu irmão Agostinho teve 3 filhas mulheres. É bem curioso isso. Mas, voltando, os 3 filhos que Marli me deu, nascido em 1957, 59 e 63. O Luiz Afonso, primogênito, engenheiro, construtor, fundador da construtora Auer Construções, que infelizmente nos deixou aos 44 anos com uma parada cardíaca em seu barco de recreio em dia feriado de carnaval em Porto Belo. É a mesma coisa que perder um braço, você perder um filho, porque a lei da natureza foi contradita. Você vai enterrar um filho, em vez do filho enterrar o pai. O segundo, o Carlos Arnaldo, sócio do Luiz Afonso, continuou na profissão, continuou na construção civil e me dá a alegria de estar casado e com 2 filhos, um homem e uma mulher, a única neta mulher que eu tenho. E que está atualmente em Lisboa, fazendo um curso de mestrado de Direito Tributário, que adora a profissão, trabalhou comigo, foi estagiária e trabalhou comigo durante 4 anos, e quando eu voltar, acredito que venha até num patamar superior ao rame-rame, ao dia a dia do escritório. E o irmão dela, ela é a Carolina. Ele, o João Pedro, fez um curso de 1 ano em Plymouth, na Inglaterra, e está sendo um arquiteto requisitado aqui, porque formou-se em arquitetura pela PUC, aqui em Curitiba. E o terceiro, o Zeca, José Augusto, ele tem um filho único,
que é Augusto, também, até relembrando o nome do meu avô materno, Augusto Auer. Então, é uma família, apesar da perda que nós tivemos, uma família unida, uma família feliz, todos trabalhando. As minhas noras, por ordem, a Cecília Bezerra Coelho, que vem de Pernambuco, se adaptou muito bem aqui na vida do Sul, com seus hábitos completamente diferentes do que os nordestinos, mas ela soube enfrentar essa modificação e também soube enfrentar a viuvez do meu filho e criar os filhos dela, que é o Luiz Afonso Coelho Auer, que acabou de casar agora há um pouco menos de um mês, está em viagem de núpcias, casado com a Eduarda Leal, mais ou menos parente de trás da serra, como a gente diz, porque a Marli, minha mulher, é leal, né? E essa moça também é leal, filha de um primo da Marli. O amor não tem fronteiras, né? E o irmão dele é o Luiz Eduardo Coelho Auer. Ele fez curso de Direito brilhante. Ele tem uma facilidade de comunicação extraordinária. Não quis advogar, não quis ser diplomata, não quis seguir carreira nenhuma. Ele foi para a carreira do músico, do DJ. E agora, crescendo um pouco, ele está fazendo também, construindo eventos para as casas noturnas. E entre elas, então, também, de vez em quando, ele exerce a profissão de DJ. É bem curioso, mas tudo bem. Meu pai dizia, você não quer ser comerciante? Não, eu vou ser a ovelha negra da família, não se incomode, eu diria. Então agora meu neto acho que está fazendo a mesma coisa. Bom, e aí então, do Carlinhos, o Carlos Arnaldo casou com uma parnanguara, Gisele Chaves, e tem os 2 filhos que eu já falei, que é a Carolina e o João Pedro. E o José Augusto, o Zeca, fez curso de Direito e trabalhou também 4, 5 anos comigo. Um dia chegou e disse, pai, não é isso que eu quero. Meu filho, está aqui tudo montado para você. Você está fazendo petições formidáveis. Não quero. Quero ser corretor de imóveis. Bom, hoje em dia ele é dono da Bela City, está feliz da vida. Então cada um está fazendo o que realmente gosta. E isso é 50% já do sucesso na vida. É trabalhar com prazer. Meu pai dizia, olha, o trabalho não pode ser sacrifício. O trabalho tem que ser prazer. E ver o resultado com mais alegria. Bem, o que eu posso dizer mais? Que meu pai já falei que era descendente de comerciantes, e minha mãe era filha de Francisco Klemps, um imigrante alemão que se estabeleceu no atual bairro Fazendinha. Lá montou uma olaria para fabricar telhas e tijolos, ao tempo em que carroções puxados por animais, por cavalos, mulas, levavam telhas daqui para Joinville, principalmente, e também para Ponta Grossa e Castro. Depois é que vieram os caminhões aí, movidos a motor e tal. Aí, o Francisco, aos sábados, vinha para a cidade, porque a fazendinha
ficava a 3 quilômetros da igreja do Portão, e o Portão a 6 quilômetros de Praça Tiradentes. Então, ele vinha para a cidade para fazer o rancho, para ele e para os empregados da olaria. E criou amizades e uma vez por mês fazia churrasco lá na casa dele, com o pessoal todo de gravata, como as fotografias da época mostram. Era a época. Perguntavam para ele: ô alemão, onde é que você mora? Eu moro no meu fazendinha. E aí ficou o nome, porque a olaria exigia muito barro. Ele chegou a comprar 120 alqueires de terra, de campos, e onde ele extraía barro, aqui lá onde achasse um barro bom para fazer. Bom, entre mentes plantou também um pouquinho de milho, um pouquinho de batata, para sobrevivência familiar. Então, aí ficou o nome, e hoje é bairro Fazendinha. Essa é a história né, desse meu avô materno. Então, eu quero dizer dos meus agradecimentos ao Ribas por esse convite muito honroso. Espero não ter decepcionado. E mandar, então, um beijo com todo o amor para minha mulher Marli, que sempre me apoiou em todas as minhas atividades.